Hoje a gente vai dar sequência ao Sermão do Monte. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37. Mateus 5, 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Jesus aqui está combatendo um ensino equivocado dos fariseus a respeito da lei. Eles, como de costume, distorceram a lei do Senhor para poder legitimar a sua conduta de pecado. Eles poderiam pecar, mas com a impressão de que não estavam desobedecendo ao Senhor. O juramento, que é o que vamos falar hoje, segundo o dicionário, é uma afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor ou garantia da sua boa-fé um valor moral reconhecido. É interessante pensar que o juramento ele não é da vontade de Deus, não é da intenção do Senhor que existisse o juramento. Porque o ideal seria que todos falassem sempre a verdade. E se todos falassem a verdade, não precisaria de nada para garantir que o que eu estou falando é verdade. A palavra em si já bastaria. Mas o juramento ele começa a ser necessário a partir do Gênesis, porque lá é contada a primeira mentira. E o homem cai, e ele aprende com a serpente e começa a mentir também. Então, no contexto de Moisés, ele vivia com o povo de Israel e as pessoas mentiam demais. Mentiam o tempo todo. E Deus teve problema com isso, com a mentira do povo. Então, para regulamentar a conduta do povo, não porque ele queria, mas porque precisava, ele estabelece o juramento. As pessoas juravam por Deus. Quando duas pessoas estavam com alguma confusão e não conseguiam resolver uma divergência, uma delas chegava no momento, mas falava: não, eu juro por Deus, o que eu estou falando é verdade. E isso bastava para resolver a contenda. Porque apesar de mentirem muito, quando eles juravam pelo nome de Deus, aí é mais sério. Porque se eu não cumprir o que eu juro em nome de Deus, o próprio Deus é o meu juiz. Como eu não quero que ele seja juiz da minha mentira, eu falo a verdade. Então é nesse contexto que surge o juramento, a necessidade de se jurar. E é interessante porque na palavra Jesus diz: vocês viram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que fez diante do Senhor. Só que esse trecho, não jures falsamente, ele não está na lei de Moisés. Ele é um combate não à própria lei, mas à interpretação da lei. A lei tinha alguns outros trechos que traziam algo parecido. Eles distorceram e criaram como um jargão: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos.
Mas o que de fato estava escrito na lei de Moisés e o que era o que os fariseus interpretavam era o seguinte: não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Êxodo 27. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 10:20. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:12. Então o que Jesus está combatendo aqui é a interpretação dos fariseus acerca desses textos que eu li. Nenhum fala exatamente o que eles falavam, mas eles daqui tiram aquela afirmação. E eles começam a distorcer a lei de tal forma e criar um sistema onde eles podiam jurar pelo templo. E se eles jurassem pelo templo, não tinha problema não cumprir. Mas se jurasse pelo ouro que estava no templo, pelo ouro, aí eles eram obrigados a cumprir. Eles também acreditavam que se eles jurarem pelo altar, não tinha problema não cumprir. Mas se o juramento fosse pela oferta que estava sobre o altar, aí tem que cumprir. E mais para frente Jesus chama eles de hipócrita. Vocês não entenderam nada. É no templo onde está a presença de Deus. Como assim? Jura pelo templo e não tem nada a ver? Vocês ficam criando essas questões, esses detalhes legais, é tipo aquelas letras pequenininhas, sabe, que ninguém lê. Eles ficavam se apegando a isso. Porque se eu não jurei pelo nome de Deus e jurei pelo templo, ô meu amigo, eu não preciso cumprir. Então é esse ensino que Jesus busca combater. Eu acho importante a gente pensar diante das palavras de Jesus. Hoje, como cristãos, a gente pode ou não jurar? A minha palavra deve bastar, ou será que em algum momento eu posso fazer um juramento? Posso jurar por Deus, jurar pela minha mãe, como a gente faz aqui? Em relação a isso, tem duas formas hoje de se pensar, duas correntes teológicas a respeito de se podemos ou não jurar. E a primeira é uma interpretação mais literal da palavra do Senhor. Como Jesus disse aqui: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Aí essa primeira corrente entende o seguinte: não jurem de forma alguma é o quê? Não jure nunca. Então a gente não pode jurar. Seria isso que Jesus quis dizer? Essa é uma das correntes. E essa corrente afirma inclusive que se você for numa audiência num tribunal e te pedirem um juramento antes de que o que você está falando é verdade, você não pode jurar sem desobedecer ao Senhor. Então tem gente que se apega literalmente às palavras de Jesus e entende que não é correto jurar, e se nega a jurar até nos tribunais. Essa é a primeira forma de pensar. Por outra linha de interpretação, o cristão ainda pode jurar. E por que eles entendem que, mesmo Jesus claramente dito que não se pode jurar, por que ainda podemos então? E essa é uma interpretação um pouco mais sistemática da palavra, levando em conta toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a gente lembra que Jacó fez José jurar. Jacó, um homem santo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó, antes de morrer, ele pede o filho dele, José, para colocar a mão debaixo da coxa dele, para que fizesse um juramento. E ele pede para José enterrar ele, não no Egito, mas na terra dele. E José fala: vou enterrar o senhor lá, pai. Mas não satisfeito, ele pede: então jura que você vai me enterrar não no Egito, mas na terra do meu povo. E aí então José jura para Jacó. Outro juramento é o juramento feito por Jonatas, amigo de Davi. Os dois eram amigos, e mesmo assim, em um determinado momento, Jonatas pede que Davi jure a amizade dele.
jure para Jonatas que ele era amigo dele de fato. E eu não acho que é porque Jonatas não acreditava que ele não fosse amigo de fato, mas porque o juramento representa algo mais solene, mais importante, marcante, sabe? Eu juro para você, eu juro por Deus que eu sou seu amigo. Não porque eu não acredito em você, mas para que se tenha mais certeza ainda, para que seja marcado hoje como um dia solene, para você vai lembrar, aquele dia você me fez um juramento. Então eu juro, você é seu amigo. E essa é mais uma forma de se defender que ainda se pode jurar. Outra questão que essa linha defende é porque quando Jesus vai preso e ele fica mudo, né? Eles fazem várias perguntas para ele e Jesus não responde. Jesus fica calado. E aí eu acho que é Caifás, se eu não me engano, fala com Jesus: eu conjuro a você que diga quem é você, se você é o Filho de Deus. Então Jesus é posto em juramento. O que você falar daqui para frente está sob juramento. E Jesus, que tinha ficado em silêncio outrora, agora responde. Ele não combate, não vou jurar, porque eu não posso jurar. Ao contrário, ele dá uma resposta para quem estava perguntando para ele. Os apóstolos, mesmo depois do ensino de Jesus, depois dessas palavras de Jesus, também juraram algumas vezes. Paulo fez um juramento no livro de 2 Coríntios 1:23. E por último, o que eu acho que faz mais sentido nessa linha de pensamento é que o próprio Deus jurou. Gente, Deus mente? Deus não mente. Deus precisa jurar? Ele deve para nós alguma satisfação? Para você acreditar, Ju, que é verdade, eu juro. Deus precisa disso? Não precisa, né? Mas em Hebreus 6,16 está escrito: os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da herança a nós proposta. Então chega um dado momento que o próprio Deus faz um juramento para a gente. Não porque a palavra dele não vale. O que ele fala a gente acredita. Mas para que fique claro, para que seja marcado dentro de vocês, para que vocês percebam que isso não vai mudar de forma nenhuma, ele jurou. E como não tinha ninguém em cima dele, ele jura por ele mesmo. Então hoje nós temos duas garantias a respeito do que Deus disse: a própria palavra de Deus e o juramento dele sobre ele mesmo. E eu pensando nessas duas formas de interpretar a passagem, eu entendo que a segunda faz mais sentido. É a minha opinião. Eu acho que em determinados momentos, em determinadas ocasiões, em ocasiões mais sérias, onde é preciso, a gente pode sim jurar por Deus. E o que Jesus estava combatendo então, já que não era o juramento? Ele estava combatendo a forma indiscriminada de usar o nome de Deus. Vocês podem jurar, mas não é toda hora. Não é estou brigando com meu amigo, vou jurar. Não é na escola, não é assim. Por quê? Porque a gente tem que ter zelo pelo nome de Deus. Quando você jura por Deus, você está jurando pelo nome dele. E precisa de respeito, não é de qualquer forma. Porque é um nome caro demais, pesado demais, forte demais. Tem culturas que eles nem pronunciam esse nome. E a gente vai ficar jurando de qualquer forma? Não dá, não faz sentido. Jesus estava proibindo também o juramento por coisas criadas. Não jurem pelo templo, não jurem por Jerusalém, não jurem nem por vocês.
Por quê? Porque vocês não têm controle sobre isso. Você não consegue fazer um fio do seu cabelo ficar branco ou preto. O meu tá metade branco, metade preto, já não tem controle nenhum disso. Então não dá para jurar por coisas criadas. Se for jurar, juro por Deus. Eu acho que é isso que Jesus tinha em mente quando ele repreendeu os fariseus a respeito do juramento. E pensando sobre o que o Bruno e o David têm compartilhado aqui, a respeito do espírito da lei, a respeito do porquê da lei. O que está por trás do juramento? Por que Deus estabelece o juramento? E eu entendi que o juramento ele tem como fundamento a verdade. A exigência de se jurar é porque Deus zela pela verdade. A verdade é muito cara para Ele. A verdade não dá para negociar com Deus. Não dá. Mentira não. Por quê? Lá em Salmo 51:6, depois que Davi peca, ele dá uma declaração a respeito do Senhor. Ele fala: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Sabe por que Deus estabelece o juramento? Porque Ele ama a verdade no íntimo. Porque não cabe mentira dentro de Deus. Porque a mentira não tem nada parecido com Ele. Ele ama ela no íntimo. Ele ama a verdade no íntimo. E quando Jesus vem, Ele diz que Ele é o caminho e a verdade. Então Ele não só ama no íntimo, como Ele é a própria verdade. O Senhor é a própria verdade. E aí Jesus traz um ensinamento que seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, porque Ele deseja que a gente seja parecido com Ele. Qual que é um dos fundamentos da lei de Moisés? Sede santos. Por quê? Porque eu, Senhor, o seu Deus, sou santo. Então qual que é o sentido do juramento? Falem a verdade. Por quê? Porque eu, o Senhor, seu Deus, eu falo a verdade. Eu sou a verdade. Quando Deus diz algo, não tem separação nenhuma entre o que Ele diz e o que Ele é. Ele só fala o que Ele é. Por isso que Ele nunca mente. Por quê? Porque Deus não muda e sobre Ele não há sombra de variação. Então tudo o que Deus diz é porque Ele é. E o que Ele diz é a extensão do que Ele é. E se Ele não muda, o que Ele diz não muda, porque Ele é a verdade. E Ele diz a verdade. Quando Ele estabelece uma aliança com o homem, por que Ele não volta atrás? Quando Ele estabelece uma aliança com Noé e coloca um arco-íris, por que a gente tem a certeza hoje que a gente nunca vai morrer por causa de um dilúvio e o mundo não vai acabar de novo? Porque Deus disse algo que nasceu dentro dele, porque Ele era a verdade. Isso passou, entendeu? Fluiu através dele, Ele disse e não tem chance de mudar. Eu acredito que é esse caráter que Ele quer moldar em nós. Um caráter de verdade. Um caráter que ama a verdade no íntimo. Um caráter de alguém que busca imitar o Senhor, ser a semelhança dEle. E como o Espírito já compartilhou com a gente essa manhã, desde a oração até o louvor, só é possível ter esse caráter de Deus se guiados pelo Espírito de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Anderson Bonfim veio aqui, naquele primeiro dia, num sábado à noite, ele disse o seguinte: tudo que a gente faz na nossa vida, a gente está agindo por uma influência.
Quando Adão é criado, ele começa a cultivar o jardim, começa a fazer as coisas. Ele está fazendo tudo isso sob a influência de Deus. Deus diz algo para ele e ele corresponde ao que Deus diz e começa a agir sob influência divina. E da mesma maneira, com a queda, nós não agimos sem influência. Eva não acordou um dia e falou: eu acho que eu vou comer dessa fruta. Eu acho que deve ser gostosa, eu vou comer. Não foi, porque tinha uma influência do mal por trás. A serpente influenciou, e a partir do que a serpente diz, ela toma uma atitude, porque ela não ouve mais o que Deus diz, ouve a mentira que foi dita, e aí ela toma uma atitude errada. E aí aquela história toda que a gente conhece. Por quê? Porque foi influenciada. E eu acredito que no nosso dia, na nossa vida, é isso que acontece com a gente o tempo inteiro. Ou a gente está respondendo à influência de Deus que está sobre nós, ou a gente está respondendo à influência do inimigo. Isso é simples demais. Se você tiver aí com a sua Bíblia e puder abrir em João 8:44. Na minha Bíblia diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então eu acho que toda mentira que sai da nossa boca, tudo que a gente diz ou que a gente vive que não é verdade, é porque em algum momento a gente cedeu à influência do diabo, porque ele é o pai de toda mentira. E muitas vezes a gente acha que se a gente não mente em tudo, se a gente fala a verdade na maioria das vezes, tá tudo bem. Eu só minto às vezes. Eu só minto assim, se eu for pressionado no trabalho. Eu só minto se essa mentira for me livrar de uma vergonha. E eu acho que o objetivo do inimigo nem é que você minta sempre. Sabe por quê? Porque que credibilidade tem alguém que mente sempre? Que dano essa mentira pode causar se a gente sabe que tudo que vem dali é mentira? Aí ele tenta nos convencer de que ser verdadeiro, na maioria das vezes, já basta. Mas é disso que ele precisa. Que você seja verdadeiro, que você seja de confiança, que as pessoas acreditem no que você diz. Porque quem pode machucar a gente mais num relacionamento? Quem mentiu desde o início e a gente não confia? Ou quem falou a verdade quase sempre? E aí numa hora exata, uma mentira que a gente não esperava. É esse tipo de mentira que machuca. Então se ele tenta fazer a gente pensar que tá bom não mentir sempre, que tá bom viver em verdade a maioria dos meus dias e mentir só às vezes, gente, isso é a mentira de novo. É ele fazendo o que é dele fazer. É ele fazendo a gente acreditar mais uma vez na influência dele. O diabo é o pai da mentira. E eu acho que Deus pegou pesado comigo para falar esse respeito, porque, gente, eu apanhei demais. Porque eu já menti. Entendeu? Já menti em coisa pequena,
Já menti em coisa média, já menti em coisa grande. Já contei aquelas mentirinhas de um dia e já permaneci numa mentira. E hoje em dia é só tapa na cara do Espírito Santo, porque sai a mentira e na hora ele incomoda. E aí você passa o carão, né? Aí você tem que voltar e falar que é verdade. Mas ele vai te moldando na verdade. Ele vai moldando o seu caráter na verdade. Porque a mentira, ela é completamente ofensiva ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. E toda vez que eu minto ou você mente, você está convivendo o Espírito da verdade que habita dentro de você a conviver com a mentira que não tem nada a ver com ele. E a gente acha que está tudo bem. Não tem problema. Isso não incomoda, sabe? Isso não incomoda a gente não preocupa. De boa mentir. Mas não é, gente. A mentira, ela tem o poder de atrofiar a sua vida. Ela tem o poder de obscurecer a sua mente. Ela tem o poder de apagar o Espírito de Deus que habita dentro de você. Isso é a coisa mais séria do mundo. Porque ele não vai conviver com a mentira. Ele pode conviver por um tempo, mas ele vai se afastando. Porque o ambiente não é dele. Não tem nada a ver com ele. Como é que eu obrigo o Espírito da verdade a viver num ambiente de mentira? E não é só mentirinha. Às vezes a gente está vivendo numa mentira. Você pode não estar falando nada, mas você está mentindo, porque você está vivendo numa mentira. Isso acaba com a nossa comunhão com o Espírito da verdade. Mas eu fico feliz porque se toda verdade vem do diabo, toda mentira vem do diabo, desculpa, gente. Então toda verdade também vem de algum lugar, vem de alguém. Eu queria ler um texto que está no livro de João, capítulo 14. João 14, 17. Aliás, eu vou ler do 15 ao 18. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não entendi ainda, eu ainda estou entendendo o que é o Espírito da verdade habitar dentro de mim. O que é o Espírito Santo, o Espírito de poder, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, Espírito de oração, habitar dentro de mim. Dentro de mim. O Espírito de Deus está habitando dentro de mim. Faz sentido? Deus cria todas as coisas. Eu sou isso aqui diante de todas as coisas. Aí o Espírito que criou todas as coisas habita dentro disso aqui, de mim. E Ele promete ainda a me guiar a toda a verdade. Mas Jesus disse que Ele é a verdade. Então é o Espírito de Deus me guiando a Jesus. O Espírito de Deus está ansioso, sabe? Eu acredito nisso. Eu tenho essa impressão que Ele quer que a gente perceba o que isso quer dizer.
o que é Ele habitando dentro de nós, o que pode acontecer, o que não existem barreiras para quando Ele habita, sabe? Para quando Ele encontra o lugar, como eu falei no começo. Eram 12 homens cheios do Espírito, e eles mudam o planeta, eles mudam toda a Terra. 12 homens cheios de um Espírito, porque esse Espírito também é capaz de trazer unidade. Eram 12, mas eram um. E em mentira há unidade? Tem jeito de ser um em mentira? Não tem jeito. Só que falar a verdade e ser guiado pelo Espírito da verdade, às vezes exige de nós perdas grandes demais. Tentar ter um caráter segundo o de Jesus, pela direção do Espírito Santo, traz perdas muito grandes. Perdas de relacionamentos, perda dos próprios sonhos às vezes. Porque se o seu sonho depender de uma mentira, você fica com o sonho ou com a verdade? Se o seu relacionamento com alguém depende de uma mentira, você fica com o relacionamento ou com a verdade? Eu acho que o Espírito Santo quer nos conduzir hoje de maneira especial para essa verdade, para um posicionamento adequado, sabe? E aí o que Jesus fala ganha sentido quando o Espírito está em nós, porque aí o meu sim é sim e o meu não é não, porque eu me posiciono, sabe? Porque eu estou com o Espírito da verdade, porque o que eu fiz traz credibilidade. Eu não estou falando do passado, eu estou falando que o passado, Jesus nos perdoa e Ele esquece. Se a gente já mentiu, isso não te faz um mentiroso para sempre. Se você já viveu uma mentira, isso não diz que você sempre vai viver uma mentira, porque é isso que o inimigo tenta o tempo inteiro, porque está contando outra mentira. Ele te conta uma outra mentira para você acreditar que a sua mentira faz de você um mentiroso para sempre. E aí fica culpa demais, e aí fica pesado demais, e aí a gente não consegue. Mas o Espírito, Ele é capaz de fazer novas todas as coisas e nos guiar em toda a verdade. Eu acho que faz todo sentido isso em relação ao Sermão do Monte. Vou ler uma última passagem lá no capítulo de Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 15, versículo 1 ao 5. Olha só que interessante. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Então, para subir no monte do Senhor e para permanecer no santuário do Senhor, tem que falar a verdade, irmão. Subir no monte do Senhor falando mentira, não dá. Porque a presença no monte é da verdade. A própria verdade está no cume. Como é que você sobe falando mentira? E o nosso exemplo sempre é Jesus, né? Pedro fala que em Jesus nunca se achou dolo algum em sua boca, nunca se achou engano algum na sua boca.
Você acha que Jesus precisava jurar alguma coisa? Ou alguém que nunca mentiu tem credibilidade? O David me passou uma frase do Tozer que diz assim: dá-me a verdade e a felicidade. Se eu não puder ter as duas, dai-me a verdade, pois teremos muito tempo para sermos felizes no céu. E o desejo do meu coração hoje é para que esse caráter de Deus verdadeiro, imutável, esse caráter verdadeiro, essa direção do Espírito da verdade se efetive de fato na nossa vida. Não na igreja, porque aqui ninguém fala mentira. Aqui a gente não mente. Mas no dia, sabe? Porque se a gente for conduzido pelo Espírito da verdade todos os dias da nossa semana, gente, o culto aqui, vocês não estão entendendo. O Espírito Santo encontrando lugar em você todos os dias da sua semana, quando a gente se juntar aqui no domingo, não vai ser sinistro demais. Vai ser sinistro demais. Eu queria orar. Eu queria orar e pedir ao Espírito Santo que imprimisse em nós esse caráter de Deus. Imprimisse em nós esse zelo pela verdade. Imprimisse em nós a importância de uma posição correta, a importância de ser guiado por Ele, o quão grave é entristecê-lo. Eu queria que a vontade pela verdade queimasse dentro dos nossos corações. Eu queria que, se a gente vive algo que não é verdade, que isso parasse hoje, porque senão não dá para subir mais no monte. Porque senão não dá para dar mais um passo, porque ele não convive com mentira. Eu queria orar para que o Espírito Santo nos conduzisse a essa verdade. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu agradeço ao Senhor, Pai, por revelar o seu caráter a nós e por ter expectativa, Pai, para que a gente de alguma forma se aproxime do seu caráter. Muito obrigado, Pai, por olhar por nós e contemplar nossas mentiras e mesmo assim não desistir e insistir em gerar um caráter segundo o Senhor, segundo o que o Senhor é, Pai. Então gera dentro de nós Espírito da verdade, que nos conduz à verdade. Gera dentro de nós a verdade que você é. Quebra toda mentira no nome de Jesus. Quebra todo engano no nome de Jesus. Toda situação de mentira que caia por terra no nome de Jesus. Porque diante do poder do Espírito da verdade, a mentira não prevalece. Porque onde o Espírito da verdade está, há luz, e onde há luz não há trevas, Jesus. Eu oro por mais da sua verdade em nós. Eu oro por mais do seu caráter em nós, mais do teu Espírito Santo em nós, mais domínio do teu Espírito sobre nós, Pai. Para que a gente não prossiga num caminho de engano, que engana nós mesmos, Jesus. Tenha misericórdia das nossas mentiras, de nós, Pai, pelas nossas mentiras. Tenha misericórdia de nós, Pai, pelo dolo, pelo engano na nossa boca. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós parecemos o que não somos, mas esquecemos que o Senhor vê todas as coisas. E gera em nós um temor, Pai.
Gera em nós um temor pela verdade, um temor pela Tua presença contínua, um temor pelo Seu olhar sobre nós 24 horas, Pai. Gera em nós temor pela Tua presença. Gera dentro de nós tristeza por entristecermos o Seu Espírito e não ligar para isso, Jesus. Gera dentro de nós, Espírito Santo, um caráter segundo de Jesus. É o que eu peço por mim e por meus irmãos nessa manhã, Jesus. É o que eu te peço, Jesus. Por favor, Pai.